Olá pessoal, bem-vindo aí ao canal. É um canal que eu tive que aprender aí a mexer um pouquinho, estou aprendendo. É a primeira vez que eu faço isso e estou fazendo de coração aberto aí para vocês, para que vocês possam ter um pouquinho mais de proximidade nesse momento difícil pelo qual nós estamos passando de distanciamento físico. Porém, esse distanciamento físico não pode ser o distanciamento de coração, né, tá? Vamos falar assim. Então, nós estamos com os corações aí juntos e através desse canal eu vou tentar tirar algumas dúvidas depois que por um acaso tenha ocorrido durante as atividades que vocês fizeram, ok? Eu dividi as atividades em dois momentos, ok? A primeira atividade 1 e 2, é a atividade da primeira semana. E depois a atividade 3, 4 e 5, a atividade da segunda semana. Então nós vamos corrigir em dois momentos. Sejam todos bem-vindos aí. E bora para a primeira atividade. Bom, nossa primeira atividade, então, fake news, quem nunca, ela iniciava com uma pergunta, que é uma sondagem, um aquecimento mesmo, para que nós pudéssemos aí pensar um pouquinho a respeito dessa palavra, né? O Alzheimer, o mal de Alzheimer, essa doença aí. Então você já ouviu falar sobre a doença do mal de Alzheimer? O que você sabe sobre ela? O pedido é para que vocês refletissem antes de assistir ao vídeo. Então eu deixei aí um link para vocês do vídeo aqui com o Drauzio, né? O Drauzio aí, um médico muito conhecido aí, ele vai falar um pouquinho para que nós pudéssemos ter a base para responder as demais questões. O que é o Alzheimer, quais são as causas, quais são os sintomas, como prevenir e quais são as formas de tratamento. Então essas eram as primeiras questões, as questões iniciais aí do nosso processo, ok? Espero que vocês tenham respondido essas questões a partir da textualização. Lembre sempre dessa palavrinha que o seu Celso tem passado aí para vocês, a textualização, a argumentação, o processo textual aí. Inicia a resposta a partir da pergunta, desenvolva os seus argumentos com base naquilo que vocês têm como consistência. Então tá aí, tá joia? Então é o primeiro momento aí, as primeiras perguntas eram essas. Depois vínhamos para a questão 1, propriamente dito, o início, no qual nós temos aqui como texto motivacional uma conversa de um grupo familiar no WhatsApp, né? Então aqui eu tenho o grupinho lá da tia Silvia, do primo Regis, do tio José e da avó Lourdes, que é a pessoa que está passando por aquela dificuldade, né? Que está com o chamado mal de Alzheimer. Então nós tínhamos aqui as questões para nós lermos, né? O texto, né? Na verdade, motivacional, aí essa conversa nesse grupo. E a questão A nos perguntava assim: Regis fica sabendo que sua avó anda meio esquecida. Aparentemente, ela apresenta sintomas de Alzheimer. Uma das primeiras ações da família foi levar a avó Lourdes ao médico. Você concorda com essa atitude ou acha que a família poderia antes seguir procedimentos encontrados na internet? Gente, lógico, né? É uma questão pessoal? Sim, mas vamos lá, por tudo que nós estudamos, é melhor levar no médico ou ir à internet, perguntar, ver o que grupo? Lógico que a atitude aí foi uma atitude positiva, né? Nós temos sim que levar ao médico, nós temos que entender que a internet muitas vezes tem questões ali que não podem ser confiáveis, ok? Então aí é uma questão pessoal, mais uma vez lembrando da argumentação, os argumentos sempre são muito importantes. Na B nós tínhamos assim, destaque um aspecto interessante da conversa da família. E aí nós poderíamos dizer que há dois aspectos interessantes nessa conversa, né? O primeiro aspecto é o aspecto da própria doença, do Alzheimer. Então aí um aspecto aí que chamava a nossa atenção, que chama a nossa atenção, aí a conversa toda gira em torno disso. E o segundo momento, o segundo aí aspecto que pode também ter chamado a nossa atenção bastante, é a questão da fake news. É a questão do compartilhamento do Regis aí, daquilo que ele recebeu em um grupo de trabalho, né? Daquilo que o Regis acredita ser alguma coisa factível, ou seja,
que seja crível, que dê para acreditar naquilo. Mas a gente desconfia sempre, né? E aí, mais adiante aqui, nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Na questão C, a reação de Regis é de incredulidade. Olha, professor, incredulidade é que ele não acreditou, simplesmente não acreditou naquilo. De acordo com o diálogo, né, o que o leva a desconfiar desse diagnóstico. Aqui nós também podemos observar duas coisinhas aí bastante importantes, né? Que seria o seguinte: ele diz assim, a avó estava boa, né? No momento da conversa ele diz que a avó estava boa. Ela estava trabalhando, ele disse também assim, ó, que a avó estava trabalhando, ou seja, para o Regis, a avó está trabalhando, a avó está boa, então, olha, de uma hora para outra ela pode ter ficado com Alzheimer. Então o Regis, né, aí ele fica meio incrédulo com aquilo, ok? Na questão D, nós temos assim, ó, além de duvidar do diagnóstico de Alzheimer, o Regis indica um tratamento recebido por meio de uma rede social. Você concorda com essa atitude? Justifique. Então, galerinha, preste bastante atenção, ó, justifique, ok? Justifique, ou seja, olhe os argumentos que devem ser elencados, elaborados, a textualização para que esses argumentos possam chegar claramente ao leitor. Beleza? Então aí, olha, você concorda? Eu concordo, eu não concordo, e ninguém tem nada a ver com isso. Não, não é por aí, eu preciso ter o quê? Argumentos que sustentem o meu posicionamento, tá? Se ele indica esse tratamento recebido por meio de uma rede social, é bom isso? É ruim? Por que é bom? Por que é ruim? Então lembre disso daí, ok? A justificativa é o que vai, né, importar nesta resposta, ok, galera? E aí, Regis compartilha o texto. O que motiva o jovem a fazer isso? Vamos lembrar de uma coisinha? Se nós retomarmos o texto, nós vamos ver que ao longo daquele texto que o Regis recebeu lá do pessoal do trabalho, né, há uma indicação ao final daquela postagem. A indicação diz assim, né, que o boletim informativo deve ser repassado para ajudar no combate à doença. Cuidado com isso, gente. Nós vivemos um momento que está desta maneira também. Olha, repasse isso daí para ajudar a combater. E você repassa de bom grado. Você repassa pensando que está fazendo um bem. Então, cuidado, ok? Provavelmente o que deve ter motivado o jovem é lógico, né? A dó, né? O dó que ele tem ali da vovó, tudo isso, mas também aí a questão importante que nós temos que lembrar é a motivação, né? Olha, faça isso para ajudar as demais pessoas. Então, muito cuidado na hora de repassar você também. Já na questão 2 aqui nós temos a seguinte pergunta: observe a imagem que ilustra o perfil da família. Então tá aqui a imagem, né, que ilustra aí. Nós temos aí uma frase nesta imagem e também, né, a própria imagem em si, tá? Com a frase sobre ela. Como ela antecipa a ideia de que a avó Lourdes será bem cuidada? Bom, vamos pensar da seguinte maneira, pessoal. Olha o que diz o texto aqui, tá? Quem tem uma família unida, vamos lembrar disso daqui, jamais sentirá só. Ou seja, você tem aí duas palavrinhas essenciais, né? Família unida. E o que vem a ser isso daí com relação à imagem? Qual a analogia que nós podemos fazer? Eu tenho uma orquídea. A orquídea é uma flor, é uma planta que exige muito cuidado, muito trato, né? Ela é delicada, ou seja, a família unida, ela exige da gente, ela exige o trato, ela exige o cuidado, tá? Então, para que nós possamos ter a união, nós temos que cultivá-la, nós temos que tratar dela, ok, pessoal? Então, a 2, fica aí a dica para que vocês observem aí o texto que vocês fizeram, ok? A questão 3 nos traz assim: uma das características dos diálogos em aplicativos de mensagem é a informalidade dos discursos.
Vocês já ouviram falar sobre isso? Nós falamos alguma coisinha, linguagem formal, linguagem informal, ok? Os quais, muitas vezes, são acompanhados de equívocos gramaticais, se comparados à norma padrão da língua. De acordo com a gramática normativa, o diálogo acima está repleto de desvios. Diante dessa situação, respondo. Então, vinha a questão A. Em diálogos de aplicativos de mensagens, o atendimento à norma padrão da língua é obrigatório, né? Teria obrigatório. Aí, tá obrigatória, mas é obrigatório porque é o atendimento. Então, essa linguagem, ela é obrigatória? Justifique sua resposta. Não é obrigatório. Por quê? Nós não estamos num concurso, nós não estamos num exame, nós não estamos fazendo uma redação. Nós temos que lembrar o quê? A adequação de linguagem, assim como a roupa da gente, tá? A linguagem também deve se adequar ao momento em questão. Então, ao público-alvo, a situação, a plataforma que está sendo divulgada, que no caso ali é um WhatsApp, é um grupo de família. Então, há todo um processo de informalidade. Portanto, ela não é obrigada, a linguagem formal não é obrigada nesses aplicativos, ok, pessoal? Mas lembrando de que aplicativo é uma coisa, situação é outra. Ou seja, a situação do aplicativo requer com quem eu estou conversando, é com a minha família, é com alguém de um alto nível, é com o professor, é com meu pai, é com minha mãe, é com um amigo, ou seja, conforme nós estamos dialogando, as situações vão nos exigindo mais formalidade ou menos informalidade. É isso na A. E a B nos perguntava assim: você já observou o uso da norma padrão da língua portuguesa em algumas situações do seu cotidiano? Cite exemplos. Aí, lógico, o uso padrão, onde nós vamos usar a norma padrão? Nas situações que exigirem um respeito maior, uma padronização linguística maior. Uma redação de um vestibular, né, numa conversa formal, numa palestra, por exemplo, né, na escrita de uma forma geral com relação à linguagem formal. Ou seja, exigiu formalidade, exigiu linguagem formal, ok? Depois a gente discute um pouquinho mais sobre isso daí. Valeu! Já na questão C, a questão C aí, se vocês pegarem o caderninho de vocês, acompanharem juntos aí, vai nos dizer o seguinte, ó: dentre as muitas pessoas que Regis enviou, para quem Regis enviou o texto, com o tratamento de Alzheimer, estava o seu professor. Seu professor, então, após ler aí, né, o professor do Regis, o senhor Alfredo, professor de língua portuguesa, reparou que existiam alguns trechos que não estavam adequados à gramática normativa. Então ele aproveitou essa oportunidade, e solicitou para o Regis que adequasse os trechos. Então aí nós tínhamos, né, alguns trechos selecionados. Então eu montei aí uma apresentaçãozinha para nós conversarmos um pouquinho sobre isso. Aqui estão então as questões aí que nós tínhamos que tirar de linguagem informal, ok, e passar para a linguagem formal, conforme está sendo solicitado pela questão. Bom dia, família. Bom dia, família. Olha aqui a questão da vírgula, ok? A questão da pontuação, há uma ênfase aí. Bom dia, família, né? E por que essa vírgula aqui? Gente, isso aqui é o vocativo. Eu estou conversando com a família. Sempre que eu tiver uma palavra chamada vocativo aqui na sintaxe, né? Ou seja, ela tem que vir isolada por vírgula. Mesma coisa, olha a resposta. Bom dia, Regis, como você tá? Né? Bom dia, Regis. Olha o vocativo novamente. Como você está? Aqui há uma regra, né? Paroxítonas terminadas em I ou IS devem ser acentuadas. Lógico que aqui se trata de um nome próprio, mas eu também quis manter a gramática aqui. Então, acentuei o Regis aí, ok? Dei a ênfase com ponto de exclamação. Bom dia, Regis. Como você está? Ponto de interrogação. E aí vem a resposta lá. Tô bem, tia. Estou. Não existe o verbo estar. Eu tô, tu estás, ele está. Então eu estou, tu estás, ele está. Estou bem, tia, ok? Aqui eu já não vi necessidade, mas estou bem, tia, né? Aí achei assim, estou bem, tia. Você virou médico agora? Você virou médico agora, quer dizer, você virou médico agora, pontinho de interrogação mais uma vez.
Então, eu e o tio Zé levamos ela no médico aqui, olha, nós temos uma questão importante a falar, né? Aí, os pronomes do caso reto, no caso aqui ela, ele não pode completar verbo, por isso nós a levamos, ou levamos lá, que é um pouco menos usado, então vamos optar aqui por a levamos. Então, eu e o tio Zé, aqui eu mantive o Zé, né, com letra maiúscula aí no caso, a levamos ao médico. O verbo levar, quem leva, leva alguma coisa a alguém, né? Eu não levo no, eu levo ao médico. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais aí sobre linguagem formal e linguagem informal. Então nós vamos agora para a atividade 2, que também faz parte da primeira semana, ok? Vamos lá. Então aqui nós tínhamos um tempo para a atividade 2, vamos à atividade 2, né? Nós tínhamos 3 aulas aproximadamente para vocês desenvolverem essas atividades. O texto motivacional é uma notícia, né? Um texto jornalístico. Novas descobertas sobre doenças degenerativas do cérebro é destaque em congresso científico. Então vamos lá, nós tínhamos aqui, podemos chamar a atenção ao lead aqui, né? Especialistas descobriram que um simples exercício com a língua é capaz de tratar e prevenir a doença de Alzheimer, a doença aí no caso, né? Então nós tínhamos aqui a primeira questão, que é subdividida, mas a notícia novas descobertas sobre doenças degenerativas do cérebro é destaque em congresso científico. Foi publicada originalmente no periódico Jornal do Município. Por ser um jornal impresso de grande circulação, antes de serem publicadas, as notícias são encaminhadas para revisão, para que as informações sejam checadas e confirmadas e o texto corrigido, obedecendo às regras da gramática normativa. Com base nas informações respondam. Então vamos lá. É a questão da formalidade e informalidade aí também, ok? Quais as implicações de existirem erros gramaticais em um jornal impresso? Então, vamos pensar aí um pouquinho juntos no seguinte, né? A característica do jornal, ou seja, informação, credibilidade, ok? Ora, como é que eu vou acreditar num jornal onde tem um monte de erros, ou as coisas estão escritas de maneira errada, não estão, né, seguindo aí a norma padrão? E o meio de circulação. O jornal circula no meio de cultura, no meio cultural. Então, lógico, nesse caso aqui, ó, a implicação em existir um erro gramatical, principalmente é a incredulidade. Aí o jornal perde sua credibilidade, ok, pessoal? Então aí é essa questão. Depois a B. Você acredita que exista alguma informação falsa? Você acredita que existe alguma informação falsa? Ou inconsistente na notícia veiculada pelo Jornal do Município? Ou você acha que o texto todo é falso? Explique. Lógico, aí nós temos que pensar um pouquinho no seguinte, né? Será que o texto todo é falso? Eu preciso pesquisar, eu preciso buscar, eu preciso me inteirar um pouquinho mais sobre esse assunto. Para isso aí, nós poderíamos ter aí o quê? A questão das pesquisas, tudo bem? Vamos pesquisar, vamos ver se esse texto existe, vamos ver se houve esse congresso, se foi isso que foi dito no congresso, se é fato ou se é isso aí mesmo, se é fake, ok? Então a questão B, ela se pauta nesses dois pilares, né? A questão da pesquisa e a questão da credibilidade também aí do jornal, ok? A questão C, caso existam informações falsas em uma notícia, seja em meio impresso ou virtual, quais seriam as implicações e providências a serem adotadas? Então vamos lá. O que nós podemos falar aqui de implicações e providências a serem adotadas? Ora, se é uma informação falsa, essa informação foi constatada, essa falsidade, essa inverdade aí, deve ser denunciado, né? Então ela deve ser denunciada, existem plataformas para isso, existem sites onde vocês podem denunciar quando encontrarem, né, uma notícia falsa, um comentário inverídico, ok, pessoal? Basicamente é isso. Na segunda questão nós tínhamos o seguinte enunciado: localize na notícia novas descobertas sobre doenças degenerativas, é destaque em congresso científico as informações solicitadas na tabela a seguir.
que eles queriam nos alertar? Olha aí, nós não temos algumas informações. Data da publicação, não há data da publicação, não há ano, não há local onde foi publicado, não há cidade, ou seja, eu não tenho informação nenhuma sobre isso, ok, pessoal? Só temos o título, o subtítulo, no caso aí, né, especialistas descobriram que um simples exercício com a língua é capaz de tratar e prevenir a doença. Então aí a gente chama de lead, né, o leadzinho lá, o subtítulo no caso, e o público-alvo. Quem seriam os público, né, o público-alvo aí dessa informação, dessa notícia, entre aspas aí a notícia, né? Mas seriam os leitores do jornal interessados em saber aí a respeito, né, deste mal aí, ou desse exercício que possivelmente aí pudesse curar aí a questão do Alzheimer, ok, pessoal? Então aqui, data de aplicação não tem, ano não tem, local não tem, a cidade, né, não tem aí, o título aí, ok, nós temos, o subtítulo nós temos, e o público-alvo, evidentemente, também temos. Beleza? É isso aí. Vamos para a terceira. E na terceira questão, então, nós tínhamos aí, escreva uma notícia, produção textual, né, pessoal, cujo assunto tenha como tema um aspecto que interfira no nosso modo de vida na sociedade, o modo de vida da sociedade. Você pode abordar questões relacionadas à saúde da população, ao transporte, ao meio ambiente, entre tantas outras, como infelizmente, né, aí esse Covid-19, essa questão aí que nós estamos passando aí, pela qual nós estamos passando, né? Utilize o modelo, no caso, que vocês teriam aí, que eu deixei aqui ao lado, ok? Para lembrar, ó. Então aí, a localidade, o ano de publicação, aí o número por edição, aí é a criatividade de vocês também, ok? Uma manchete, um olho, um lead, ok? E o desenvolvimento. Algumas coisas aqui, olha, seu Celso, eu não lembrava muito bem aí disso daí. Tá aqui, pessoal, eu deixei aí para vocês aí um vasto aí arquivo, né? Vários arquivos aí, um vasto cabedal de coisas aí para vocês poderem pesquisar. Tudo bem? Espero que vocês tenham, né, feito as atividades todas, né, e tenham sucesso, bons estudos para vocês por aí. Vou ficar aqui, depois vem a segunda parte, ok? Atividade 3, 4 e 5. Até mais, pessoal.